Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele está presente nesse local e não há sombras de dúvidas quanto à sua presença aqui. Estamos felizes porque onde o Senhor se encontra, até a tristeza salta de alegria. E eu sei que em teu coração a tristeza já está batendo em retirada. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Abre por gentileza a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Obrigado, meu irmão. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Antes de dar continuidade, quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Quero ser grato a Deus por estar aqui mais uma vez nesse púlpito para estar falando do amor de Jesus. Agradecer à igreja que por quase 15 anos tem me abraçado, tem me ajudado. Eu estava dizendo na EBD ao discipulado e disse recentemente a um dos irmãos no evangelismo, essa igreja foi instrumento de Deus para me ajudar, a me moldar, a me lapidar. Eu que tinha vindo de lá fora, cheio de maus costumes, e ela me ajudou a me educar, a me encontrar diante de Cristo, a ser hoje o que Deus tem pedido de nós. E eu sou muito grato, feliz, porque Deus tem tomado controle e tem tomado a dianteira de nossas vidas. E cada irmão que me acolheu no início e tem me acolhido até o presente momento, sou muito grato. Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. A igreja pode repetir comigo somente a última parte: É-me dado. Amém, glória a Deus. Senhor, te damos graças porque o Senhor está aqui. Te agradecemos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Estamos felizes porque o Senhor tem manifestado a tua glória em nosso meio. E te pedimos que de agora em diante o Senhor possa, ó Pai, visitar, Senhor Deus, cada coração com a tua palavra. Visita, Senhor Deus, e continua acrescentando, ó Pai, o que cada um de nós precisamos para seguir em frente, ter uma semana melhor, para nos encontrarmos contigo, firmar os nossos passos. Reata, ó Pai, as alianças nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos, meus irmãos, um versículo que fala a respeito de Cristo, e Cristo falando que é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Nós, na presente data, no presente momento, na atualidade, muitas vezes acontece alguma coisa e tende a fazer com que nós venhamos a duvidar do poder de Deus, da eficácia do poder de Deus, do poder do nome de Jesus em si. Muitas das vezes a gente acaba dizendo de boca para fora: Jesus tem poder, Jesus pode ajudar, mas diante de uma situação difícil, muitas vezes nós passamos a duvidar. Aquele que disse outrora: Jesus tem poder, Jesus pode fazer, muitas das vezes, na hora de recorrer aos pés de Jesus, acabamos recorrendo a outros poderes, a poderes da sociedade, a poder de um amigo, de um irmão, quando você pode recorrer ao seu Pai imediatamente, que é Jesus de Nazaré. E nesse versículo nós podemos ver que Jesus tinha dito, o pastor até comentou aqui, sobre ele estar com os seus discípulos e teve mais de 500 ou mais de 400 testemunhas oculares que viram Jesus após a sua ressurreição. E esse é um versículo que se encontra após a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou e obviamente ele fala isso após a sua ressurreição, mas durante a sua vida e antes da morte, nós vemos que ele já demonstrava todo o seu poder. Jesus falou
isso logo após ter ressuscitado, porém, ele não passou a ser santo após a sua morte. Jesus já é santo desde a eternidade. Tem gente que morre para que seja beatificado, para que seja canonizado, para poder se tornar um possível santo. Mas em vida, nós cristãos temos a possibilidade de sermos alcançados por Cristo e vivermos o processo de santificação, para que um dia possamos estar com Ele na glória, para que um dia possamos ser santo como santo, santo é o Senhor nosso Deus. Ele já é santo em toda a sua história e em toda a sua eternidade. Nós, muitas das vezes, até brigamos com algumas pessoas, questionamos quando alguém diz, você serve a um Deus que não existe. Eu até comentei com os irmãos na EBD que tive a oportunidade de trabalhar em um local que as pessoas eram totalmente contrárias ao Evangelho. Dos amigos de trabalho, nenhum era possivelmente um afastado do Evangelho. De várias religiões, de várias características e vícios, eram todos distantes de Cristo. E inclusive um ateu que no final recorreu a Cristo, só queria estar no grupo que o evangélico estava, porque a gente ficava tirando as dúvidas, como é ser cristão, como é alcançar a Cristo. E a gente foi falando, foi conversando, diante de tantos livramentos que Deus nos deu caminhando a trabalho, foi mostrado o poder e a eficácia de confiar em Cristo. Tínhamos um grupo de 3, era 5 pessoas em cada grupo, e constantemente, às vezes saímos, clientes brigavam com vendedores eram assaltados, e acontecia inúmeros problemas, e tinha gente que dizia, teve assalto no grupo A, no grupo C, e passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que alguém parou e disse, só não está acontecendo assalto no grupo que o irmão está. Aí, por que, irmão? O que está acontecendo? E eu disse, não tem mistério, o poder é de Cristo, o poder é de Deus. Antes de sair, a gente ora. Mas como assim a gente ora que a gente não ora? Eu oro por mim e por vocês. Nós oramos, buscamos a Deus e Deus estende a sua mão. A mão não é do evangélico, a mão não é do cristão, a mão é do Todo-Poderoso. A mão é do grande eu sou, que vai guiando, que vai sustentando, que vai fazendo inúmeras coisas. E a gente fez questão de trazer este versículo hoje para mostrar que nós não temos, que nós não somos, mas que Ele é. E se porventura há dúvidas no teu coração, pare com isso agora, porque o grande eu sou está aqui para dizer, sou eu quem posso, sou eu quem vou fazer, sou eu quem tenho, sou eu quem posso dar, sou eu quem posso conceder. O Espírito Santo de Deus já está ministrando ao teu coração, para que haja mais confiança, para que haja mais fé da parte dele no teu coração. Abra comigo também em João capítulo 1, verso 1. Não há como falar de Jesus e não falar da sua divindade, do seu poder, da sua santidade, e falar de onde ele veio. João faz questão, diante de evangelhos que já existiam, João é o último a escrever, e escreve com o propósito de, vou mostrar quem é Jesus, vou mostrar a santidade dele, a divindade dele. E ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João mostra que Jesus era o verbo ativo em toda a criação. Como assim, Gabriel? A palavra que trouxe tudo à existência foi Jesus. Eu, alguns anos atrás, ganhei um livrinho chamado Logos, bem pequenininho, e eu fui lendo, e fui refletindo, fui meditando, e a minha imaginação imediata, eu costumo dizer que pregador tem a mente fértil, é que quando Deus falava, imediatamente saía Jesus da boca dele e construía. Quando Deus falava, imediatamente Jesus falava e construía. E Deus, diante disso, fez tudo o que existe.
A palavra de Deus personificada é Jesus. A sabedoria multiforme de Deus é Jesus. A perfeita revelação da natureza de Deus é Jesus. Muitos dizem: não tem como conhecer a este Deus. A Bíblia declara: olha, a criação, ela glorifica, ela exalta ao nosso Senhor Jesus. Toda a sabedoria, princípios da lei, princípios de sociedade, quando a gente vai ver, tem a Bíblia como fundamento. E o fundamento da Bíblia é Jesus de Nazaré. É uma Bíblia extremamente cristocêntrica, porque tudo na Bíblia leva a Jesus. Citamos qualquer versículo e imediatamente entendemos e compreendemos que é Jesus. Nós precisamos entender que assim como as palavras de um homem revelam ao seu coração, revela quem é em seu coração e na sua mente, assim também é Cristo. Como o verbo revela o coração e a mente de Deus. Você está entendendo? A Bíblia fala que o coração fala, ou a boca fala do que está cheio o coração. Se uma pessoa fala muito de esportes, a gente subentende que ele só vive olhando, assistindo coisas de esportes. Se só fala de violências e acontecimentos de notícia, ele só vive assistindo jornais e conteúdos que só falam de violências. Mas nós cristãos, nós precisamos expressar quem é Jesus. E assim como o homem, em suas palavras expressam, mostram quem ele é, assim é Jesus. Ele sendo o verbo, ele sendo a palavra encarnada, ele mostra quem é o Deus Todo-Poderoso. Ele mostra quem é o Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Lembre-se que ele se fez carne e habitou entre nós, desceu e caminhou e experimentou as minhas e as tuas dores. Em Gênesis, cada vez que Deus dizia haja luz, como eu disse, era Jesus saindo e construindo. Haja expansão entre as águas e águas, Jesus saindo da boca de Deus e separando tudo. E às vezes alguém nos retruca, nos impele a ter dúvidas aí na rua, dizendo: este teu Deus não existe, este teu Jesus não existe. E aprendemos alguns anos atrás também, com a ajuda da língua portuguesa e com o sentido da palavra existir, você, eu, nós, as cadeiras que você está, as roupas, tudo que você tem hoje palpável, só existe porque foram criadas. Só existe porque foram criados. E esse amigo lá, colega da época, ele ficava afirmando e afirmando, e na época eu ficava calado, falava de inúmeras coisas, até que um dia pesquisando, orando, pensando: como é que eu vou responder a ele, Senhor? Que o Senhor existe. Então foi quando estava estudando e chegamos ao parâmetro de que só existe aquilo que foi criado, e o nosso Deus é eterno. Eu disse a ele um dia, quando ele disse: teu Deus não existe, eu realmente, o Deus que você está falando, que não existe, não existe. O meu Jesus, ele é. Como assim ele é? Ele é eterno. Ele não foi criado, ele não foi feito por mão de ninguém. Antes de tudo ele já era. Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Então o que é isso, Gabriel? O autoexistente, autossuficiente. Quando pensou em haver tempo, terra, água, nuvem, vento, ele já era, ele já estava, ele é primeiro do que todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É um verbo. Estava até brincando com Isabela em casa, e talvez ela não pensou que eu falasse aqui assim, dessa maneira. Jesus é o verbo mega, power, super, todo poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Imagine algo que você só está falando e saber que um dia ele existiu, ele existe, ele viveu entre nós, ele está
andando, caminhando conosco. Ele ainda está presente no teu coração, na tua mente. Ele faz templo e morada, Ele visita você. E se porventura nesta noite você ainda não recebeu este Jesus, receba este Jesus. Receba a fé que só Ele tem para dar. Aí alguém diz, como assim, Gabriel? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Estamos anunciando quem é Cristo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Houve prenúncios, obviamente, da vinda de Jesus, que Ele estaria entre nós. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso, não como nós costumamos dizer, uma comida boa, e dizemos, que maravilhosa comida. Porque crente é assim, né? A gente gosta de comer, a gente gosta de coisa boa. Aí quando comemos alguma coisa, eita, que maravilha. O interessante é que nesse texto aqui, esse tipo de maravilhoso escrito não é usado para nenhum ser humano ou para qualquer objeto no mundo. O próprio Messias em si seria uma maravilha sobrenatural. Detalhe é que a palavra hebraica para maravilhoso é pele. Aqui se usa, ou a qual é usada exclusivamente a respeito de Deus, e nunca a respeito de seres humanos, ou de obras humanas. O Messias demonstraria seu caráter através das suas obras milagrosas e extremamente maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós mencionamos o maravilhoso, tenha certeza que sua boca está proferindo uma palavra única, uma adoração única e reconhecimento de que só Ele é, só Ele merece. Uma outra palavra dita aqui é conselheiro. O conselheiro, o Messias, seria a personificação da perfeita sabedoria de Deus e teria as palavras da vida eterna. Como conselheiro, ele revelaria o plano perfeito da salvação. E com isso nós já observamos que Jesus, no Novo Testamento, ao olhar para as ovelhas, para as pessoas que estavam ali, ele fala sobre o pastor, sobre o bom pastor, que daria a vida pelas suas ovelhas. Que conta em uma das parábolas que colocaria 99 no abrigo e deixaria elas para buscar a que estava perdida. E ele diz que o pastor é a porta das ovelhas. Como assim, Gabriel? O pastor é a porta. Era um ciclo, imagine esse quadrado aqui da igreja e uma única saída, uma única entrada. O pastor se colocava exatamente ali. Era bem coberto, bem alto as laterais para que nenhum lobo, nenhum urso, nenhum leão entrasse para pegar as suas ovelhas. E ele se colocava exatamente na entrada. Só entrava as ovelhas, só saía as ovelhas, somente sobre o seu cuidado. Então a Bíblia declara que ele contou e viu que estava faltando uma. Obviamente, algumas pessoas a entender que ele saiu e deixou as ovelhas. Eu já fui questionado, como assim que tu diz que o teu Deus, o teu pastor, deixou 99? Se era somente uma porta, quem ficou na porta? Se ele era a porta. Você não conhece o meu Deus ainda para imaginar tão pequeno assim. Você não conhece o Deus a qual eu estou pregando. Se você ainda tem esse tipo de pensamento, o salmista faz questão de dizer que se eu fizer a minha cama no Seol, no inferno, ali tu estás. Se eu estiver sentado em pé, andando ali comigo, tu estás. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares.
Ele está indo além do que você pode ver. Nesta noite, neste exato momento, 8h17, o Senhor está visitando aquele que você não está vendo. O pastor onipresente, onisciente, porque tem todo o poder, sabe de todas as coisas. Ele está indo onde você não pode ir, onde a sua mão não pode tocar, onde a sua palavra não pode penetrar. Eu sei que essa semana você disse: eu não vou mais falar, eu não vou mais orar, estou cansado de tanto falar a ele, tanto falar a ela. Não dá ouvidos, não ouve. Ou você ouviu de alguém essa semana: eu não vou mais falar não, viu? Eu não vou avisar mais não, viu? Eu não vou ajudar mais não. O Senhor Jesus está aqui dizendo: ela pode ter falado assim, pode ter parado, mas eu não parei. Continuo trabalhando, porque a minha promessa foi: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. O santo de Israel, o guarda de Israel não dorme, não permitirá que o seu pé vacile. O guarda de Israel não pesca, ele não vacila. Ele olha para você e não perde você de vista. Mesmo eu praticando muitos pecados, Gabriel, mesmo praticando muitos pecados, mesmo fazendo inúmeras coisas erradas, a quantidade dos seus pecados, os inúmeros pecados que você tem cometido, não são o suficiente para te esconder da visão do Senhor. E o amor dele continua te alcançando. Qual é a prova que eu tenho disso? Você está vivo, você está aqui, você está ouvindo, você já comeu hoje, você já se alimentou e veio aqui ouvir o chamado do Mestre. Não pense você que veio atender um convite hoje. O Espírito Santo foi que disse: é hoje, tu vai lá, tu vai lá, tu vai lá. Troca de roupa, vai lá, muda de roupa, se veste, vai lá, vai lá, vai lá. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Deus forte diz: no Messias toda a plenitude da deidade, da trindade existiria em forma corpórea. Jesus desceu com todo o poder. Aí tem gente que diz: não, ele foi só mais um humano. Não, de jeito nenhum. Antes dele chegar em Gadara, o endemoniado que estava com a legião estava se movendo pelos túmulos, com as correntes, esquecido. Ele começa a se envolver, se incomodar, porque antes da presença do Todo-Poderoso chegar, ele já correu. Diz a palavra que ele correu, saiu de onde estava e se ajoelhou aos pés do grande Eu Sou. Quem é que está colocando medo em você? Quem foi que te amedrontou essa semana? O grande Eu Sou está de pé, o Deus forte está de pé. Glória a Deus. Ele correu aos pés de Jesus e disse: por que me atormentas antes do tempo? Como assim? Porque me atormenta a santidade de Deus. O poder de Deus atormenta Satanás e seus demônios. Eles não conseguem. Sabe quando você passa dias e dias buscando fazer a vontade de Deus, orando, jejuando, e às vezes você chega num lugar e alguém olha e fala: deixa eu para longe, deixa eu ir para longe, eu não quero conversa, não quero estar perto.
Jesus está contigo. Aí aquele que quer fazer mal, aquele que se incomoda, é porque não resiste, não a você, a presença do grande, a presença do grande, a presença do grande eu sou, que repousa sobre nós. Pai da eternidade, Ele não somente viria a fim de revelar o Pai Celestial, como também Ele mesmo agiria atentamente ou eternamente em favor do seu como um pai e como um passivo ou compassivo que ama, que guarda, que cuida, que supre, que auxilia, que é o socorro, a minha e a tua necessidade, olhando para nós e chamando: filho, vem cá, eu cuido de você, eu tenho poder para suprir toda a sua necessidade. Jovem, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, homem, mulher. Deus sabe o que você precisa, Ele sabe do que você necessita, e nesta noite, neste exato momento, só Ele tem para dar. Príncipe da paz, o reino do Messias, traria a paz de Deus para com a humanidade, mediante a libertação do pecado e da morte. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós éramos inimigos de Deus, pelo fato de não o servir, pelo fato de não dar testemunho de pessoas amadas do Senhor, pelo fato de não o reconhecer como mestre e Senhor, pelo fato de não reconhecer e não confessar que Jesus Cristo, Ele vive e reina para todo sempre. A Bíblia diz: se em teu coração creres que Jesus é o Senhor, e se com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, assim serás salvo. Se você estava com dúvida sobre o que fazer para ser salvo, para ser liberto, em teu coração creia. Em teu coração, na tua mente, receba, entenda: Jesus é o Senhor, Jesus tem poder, Ele me amou, morreu por mim, ressuscitou, está à destra do Pai, Ele tem todo o poder. Com isso eu entendo que Ele agora quer me dar a paz, quer viver em paz comigo, quer viver em união, em comunidade, em intimidade, novidade de vida. Precisamos ter a compreensão certa, maciça, de que só o Senhor é Deus, só Ele pode fazer. E com isso entendemos que você não precisa estar com medo. Com isso entendemos que você não precisa estar aterrorizado. O nosso Jesus, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar um lugar. Voltarei para vós e os levarei para mim mesmo. O nosso Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite, dizendo a você: não há o que temer, não há o que temer. Eu tenho todo o poder. Eu sou o Todo-Poderoso, eu posso fazer, eu cuido de você. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso eu encerro e agradeço pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Dessas palavras, me permita perguntar: existe alguém em nosso meio que ouviu, entendeu e agora deseja entregar a sua vida a Jesus? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão e entrega a tua vida ao Senhor. Jesus está nesta casa, te mostrando que Ele tem poder para te livrar das garras do inimigo. Ele tem poder para te tirar das amarras de Satanás. Somente Ele pode fazer, somente Ele pode cuidar. Ele pode te dar livramentos e livramentos de morte. Somente Jesus, Ele pode atender o que tua alma necessita. Levanta a tua mão assim, e entrega a tua vida ao Senhor. Nessa noite é o momento de voltar para Cristo. Você que já foi cristão e entendeu que Jesus não te abandonou, Ele continua velando para cumprir com a sua promessa. Levanta a sua mão e entrega a vida ao Senhor. Que Deus te conceda outra oportunidade. Nosso pastor vai dar continuidade a este culto.